Fala galera, tudo tranquilo? Aqui vamos dar prosseguimento aos nossos estudos de geografia, vamos falar, continuar falando sobre modelos e sistemas agrícolas, os agrossistemas, e a gente vai dar continuidade àquilo que a gente estava falando no outro bloco, de vídeos. Terminamos falando sobre o grupo ali, dos modelos tradicionais. Eu gosto de sempre dividir esses modelos agrícolas em grandes grupos, Eu destaquei para vocês os modelos tradicionais, os modelos modernos e os modelos alternativos. E dentro desses grandes grupos nós temos subdivisões, tá legal? Então a gente está aqui dentro dos modelos tradicionais ainda. Nós falamos sobre o modelo itinerante ou agricultura de roça e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de plantation, o modelo de plantation agrícola. Vamos falar aqui sobre o modelo de plantation, tá bom? Lembrando sempre que esses modelos tradicionais apresentam características similares. Eles são peculiares, eles se desenvolveram em determinados momentos, eles apresentam características próprias, mas o que faz com que esses modelos estejam inseridos dentro desse grupão de modelos tradicionais? Então, primeiro, são modelos que utilizam técnicas rudimentares, técnicas que já foram criadas há muito tempo. Tá bom? Então, com isso, você tem uma pouca introdução de tecnologias, você tem uma baixa capitalização, consequentemente, você tem muita exigência de mão de obra, de certa forma, esses modelos vão apresentar uma produtividade menor do que os modelos modernos, que têm como característica uma grande introdução de uma grande capitalização, uma grande introdução de tecnologias, uma grande mecanização. Uma grande exigência de mão de obra especializada e qualificada. E a gente pode falar que esses aspectos culturais também são muito fortes nos modelos tradicionais. Então, por exemplo, semana passada nós falamos sobre a coivara, que é justamente o processo de limpeza do solo para o plantio através da utilização do fogo. E depois você tem um processo de destocamento, que é justamente a retirada daquelas sobras de galhos, de raízes, de troncos que ainda permanecem na área destinada ao plantio. Você tem uma produção de subsistência, Então vocês têm características específicas, técnicas específicas, aspectos culturais específicos, até mesmo o tipo de cultivo, certo? Um determinado alimento que é produzido. Bacana? Então vamos voltar aqui para o modelo de plantation. Quando a gente fala de modelo de plantation, eu acho que mexe na cabeça de vocês na parte de história, Eu acho que as aulas de história, elas gritam aí para vocês. Porque, de fato, o professor de história, sobretudo naquele momento de consolidação do processo de dominação, de colonização portuguesa no Brasil, naquele momento onde Portugal vai ter que olhar com olhos diferentes para o Brasil e efetivar a colonização, a crise do mercado asiático, das especiarias, do comércio asiático. Então exige que Portugal tenha novas atitudes econômicas e ao mesmo tempo medo de perda do território, juntando esses dois aspectos, a necessidade de uma nova atividade, que pudesse gerar muita riqueza para a metrópole dentro dessa crise do comércio indiano, mas o medo, medo de perda do território, lembre-se das invasões francesas, por exemplo, faz com que Portugal efetive um processo de ocupação. Então, o desenvolvimento de uma atividade econômica era imperativo, uma atividade econômica que desse lucro, uma atividade econômica que ocupasse, que desenvolvesse a terra e ao mesmo tempo protegesse. Isso é extremamente importante. Aí você relaciona a lógica das capitanias hereditárias, você relaciona ao processo de doação de grandes parcelas de terras como forma de atrair colonos europeus. Então a gente está falando da prática de sesmarias, certo? E reparem que isso está essas características, elas estão arraigadas na nossa cultura. Então a gente pode perceber que grandes características que ainda marcam a nossa estrutura fundiária têm origens históricas muito antigas, no momento de efetivação de uma colonização a partir de 1530. Então a gente já está falando aí ainda na primeira metade do século XVI, certo? Agora vamos para cá. Vocês sabem que eu gosto de falar de macete, gosto de macetear para vocês, então eu queria que vocês lembrassem, quando a gente fala do modelo de plantation, é muito comum que cobrem-se características desse modelo, aspectos que caracterizam esse modelo. Lembre-se que a gente está falando do modelo de plantation tradicional. Bacana, não vai confundir com aquilo que alguns autores gostam de chamar de plantation moderna, que aí está relacionado aos sistemas modernos, aos modelos agrícolas, ao sistema, o modelo agrícola moderno. Mas isso deixa que a gente fala um pouco depois, a gente faz o comparativo, tá? Vamos fixar aqui na plantation tradicional.
certo? Então você vai lembrar aqui, ó, do mel. O M, né, do mel é para você lembrar de monocultura. Rômulo, o que é monocultura? Monocultura é o cultivo de um produto principal voltado à exportação. Obviamente, é um produto, né, muito valorizado no mercado. Fazendo essa relação com o período colonial, era um produto extremamente valorizado no mercado europeu, que servisse, né, para os fins mercantilistas, para enriquecer a metrópole, para avançar com uma balança comercial favorável, né, para pesar nessa busca de uma balança comercial favorável, como uma das, né, características principais da política mercantilista, né, que tinha o Estado moderno como grande agente interventor. Então, monocultura é justamente o cultivo de um produto principal extremamente, né, lucrativo, voltado para exportação para atender o mercado, né, externo. Bacana? Então, o é para você lembrar de mercado externo também, né? Monocultura voltada para a produção de excedentes agrícolas, né, a serem exportados, serem destinados ao mercado externo. Mas também, nesse primeiro momento, para você lembrar, né, da mão de obra escrava. Então você tem, primeiramente, os indígenas sendo utilizados como mão de obra escrava, e mais tarde você tem um avanço, né, da escravidão negra africana, esse tráfico de escravos. Vários fatores culminaram para essa transição. Vários fatores, mas você não pode esquecer nunca que o tráfico de escravos interoceânico dava muito lucro, tanto para a metrópole como para os traficantes de escravos. A exploração do gentio, né, a exploração, né, do gentio como os portugueses, né, se referiam aos nativos, a exploração dos indígenas, dos povos nativos, eles não, essa exploração não garantia um controle por parte da metrópole, consequentemente você não daria lucro, né, para a metrópole. Então, o tráfico de escravos, o controle, né, do Atlântico Sul, dominando, Portugal dominando, né, a costa atlântica da América e a costa atlântica da África, garantia aquele monopólio do Atlântico Sul e, com isso, o caminho, né, para as Índias. Então, Portugal foi, né, foi dominando territórios, fazendo feitorias no litoral africano, desenvolvendo atividades agrícolas, desenvolvendo exploração mineral e também estimulando ainda mais o tráfico de escravos, né? O tráfico de almas foi muito lucrativo, muito lucrativo, muito lucrativo. E servia também para pesar a balança do mercantilismo. Então a gente não pode esquecer nunca disso, né? Os escravos eram vistos como mercadorias, tá? É muito comum que se fale justamente, porque o indígena era fraco para o trabalho, né? O negro africano era mais forte. Gente, isso é um preconceito absurdo, né? Cara, isso não tem embasamento científico algum. Né? Outros falam o seguinte, mas, poxa, o negro já era apropriado para o trabalho, já conhecia o trabalho, já era mais domesticado, mais subserviente, o indígena redio, né? Cara, o negro não resistia à escravidão, o infanticídio, a matança de crianças, preferiu matar um filho do que o filho virar escravos, né? O aborto, né, que muitas mães praticavam, que preferia, né, matar os filhos do que literalmente vê-los como escravo, o suicídio, né, a resistência, né, a formação de quilombos, a matança de senhores, de feitores, as fugas, as resistências inúmeras, inclusive resistência cultural. Cara, se isso não é resistência, eu não sei o que é. Bacana? De fato, o indígena conhecia o território e muitos, né, avançavam para o interior, fugiam, né, dessa dominação colonial mais próxima do litoral, certo? Então, mas o grande destaque aí é que a escravidão está dentro desse arranjo mercantilista, garantindo muito lucro, né, nesse comércio. Bacana? Então você vai lembrar disso. E o Lzinho para você lembrar de latifúndio. Latifúndios são grandes extensões territoriais. Você lembra das Seis Marias. Então um dos grandes aspectos, talvez a principal característica da estrutura fundiária hoje, é uma estrutura extremamente concentrada. E essa concentração fundiária tem raízes históricas. Marque bem isso no seu coração, porque muitas questões exigem esse conhecimento histórico. Relacionando, né, que essa estrutura extremamente concentrada, muitas terras nas mãos de poucos, não é algo recente, é algo que se aprofunda, né, nas décadas, né, do século XX, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, nas últimas décadas, mas é algo histórico que o Brasil carrega, certo? O domínio, né, político de grandes latifundiários no Congresso, a chamada bancada ruralista, que vários vestibulares gostam de exigir. Cara, esse controle político de grandes latifundiários, isso é algo histórico, tá? Então quero que você entenda isso. Então é para você lembrar que a plantation
era praticada em grandes propriedades monocultoras que exigiam muita mão de obra, e naquele contexto colonial brasileiro utilizava-se a mão de obra escrava, sobretudo a negra africana, devido ao alto lucro, né, relacionado ao tráfico de escravos, monopolizado pela metrópole, né, e praticado por riquíssimos traficantes de escravos, traficantes de almas. Tá? O que acontece? Essa orientação agroexportadora brasileira, por mais que você tenha diferenciações, a gente pode falar que o primeiro grande ciclo econômico, alguns autores gostam de utilizar a expressão ciclo, né? Eu não gosto muito, porque ciclo dá aquela ideia de início, de findar e de retomada, né? Então eles gostam muito dessa expressão ciclo econômico. Então o primeiro grande ciclo aí é o ciclo, né? Você tem o extrativismo do pau-brasil, mas aqui o ciclo da cana, né? Quando a gente fala de plantation, você lembra do ciclo da cana. Obviamente, né, no final do século XIX, nós temos a questão do café dentro dessa parte de ciclos, né, econômicos, né? Você tem um ciclo ali do pau-brasil, depois você tem um ciclo da cana, você tem ciclos, você tem atividades ali secundárias como as drogas do sertão, né? Como outras atividades complementares como a pecuária e tal. Você tem um ciclo da mineração, cujo auge se dá no século XVIII no Brasil, e mais tarde, depois da decadência, né, da mineração já no século XIX, já nas primeiras décadas do século XIX, nós temos a emergência, o início ali, que depois nós temos a consolidação do ciclo do café. Esse ciclo do café, você já começa a entender também que vai consolidar ainda mais o Sudeste como eixo econômico. Lembre-se que durante a mineração, durante a administração do Marquês de Pombal no Brasil, há uma transferência da capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro. Então, do Nordeste para o Sudeste. Isso estava relacionado a toda a caracterização histórica do momento, né? A lógica do ouro, né? Do transporte, das estradas, do escoamento de ouro, certo? Né? Para diminuir ao máximo o contrabando, né? Um caminho, né, mais curto para o escoamento, e ao mesmo tempo devido aos conflitos fronteiriços envolvendo Portugal e Espanha ainda, né? Problemas fronteiriços não resolvidos. São dois fatores importantes que explicam, mas você tem aquela mudança de eixo. Então, você lembra, né, do café. O café que vai progressivamente ganhando corpo ali por volta de 1830, 1840, né? Vai ter seu auge aí, no segundo reinado, se tornando o principal produto, né, o seu principal produto de exportação brasileiro, o principal motor da economia brasileira, superando inclusive a tradicional cana-de-açúcar. Então essa agroexportação, ela permanece até, essa orientação agroexportadora, melhor dizendo, permanece até Vargas, né? A gente já analisou isso algumas vezes. Então, mesmo após, por exemplo, a abolição da escravatura, mesmo após a proclamação da República, a orientação política e econômica permanece, né, da agroexportação, certo? Então, dentro dessa transição aí do século XIX para o século XX, com a proclamação da República, a abolição da escravidão, você tem transformações, mas o modelo agroexportador permanece. Aí eu quero que você lembre que nesse contexto aqui, ó, é o momento onde você tem a introdução do modo de produção capitalista no campo, né? Você tem o capitalismo aí no campo brasileiro e, consequentemente, as suas relações livres, assalariadas. É o momento onde você tem, no segundo reinado, um grande avanço do fluxo de imigrantes, né, provenientes de vários territórios europeus, principalmente, né, imigrantes europeus que vêm para o Brasil. No contexto de crise europeia, né, de grande procura de uma boa qualidade de vida no Brasil, algo que não foi encontrado, né, mas é um momento de grande migração. Então você já começa a apresentar essas transformações capitalistas, esse teor de mudanças, né, a lógica, né, do colonato, certo? O trabalho livre e mais tarde o trabalho livre assalariado. Então eu coloquei esse macetezinho para vocês, né, para você perceber que mantém a monocultura, né, mantém o latifúndio, e agora o que foi alterado foi o azinho. Agora nós temos o mal, onde você vai lembrar da introdução, né, do capitalismo e, consequente, a mudança da mão de obra assalariada no campo, tá? É importante isso. Obviamente, os escravos, né, que foram libertos, cara, eles não foram inseridos plenamente na sociedade. É sempre bom entender isso, né? Então a gente tem um processo de marginalização também. Então muitos negros, né, que foram para a cidade foram marginalizados, os negros que permaneceram no campo foram marginalizados, a cultura, né, continua marginalizada. Então a gente tem vários aspectos
né? Então a gente consegue entender que algumas relações ainda permanecem. Então essa herança patriarcal escravocrata nos ajuda a entender um pouco, do ponto de vista histórico, essas heranças que eu vou chamar de malditas, de uma concentração fundiária, de uma desigualdade, de uma pobreza, de uma exploração, né, sobre determinados setores da sociedade, a exploração à mulher, o preconceito à mulher, o preconceito ao negro, ao indígena, setores, né, marginalizados da sociedade. Isso é extremamente importante. Vocês perceberam que, além de eu explicar características, né, do modelo tradicional de plantation, eu relacionei aspectos históricos no Brasil, eu chamei atenção para o Brasil, tá? E ao mesmo tempo eu fiz essa relação do ontem com o hoje. Eu queria que isso ficasse claro na sua cabeça. Eu queria que você tivesse, né, esse entendimento claro. Rômulo, por que você está misturando nesses assuntos, falando de contextualização histórica, de avanço histórico, do ontem, do hoje, aspectos, né, e consequências? Cara, porque as questões exigem isso. Então, questões que falam, né, sobre o aspecto da agricultura de plantation tradicional, muitas vezes exigem essa contextualização histórica, esses aspectos da evolução histórica brasileira, essa relação, né, da economia brasileira com a lógica internacional e, ao mesmo tempo, as suas heranças em termos sociais, em termos econômicos, em termos ambientais. Olha o desmatamento, né, de vastas áreas vegetais no Brasil, de vegetação natural, com destaque aí para a Mata Atlântica. Então muitos vestibulares cobram essa relação também. Então é importante você entender a lógica, né, dos problemas ambientais já provocados, né, já relacionados pelo modelo de plantation já nos primeiros séculos de colonização. Então essas relações são imperativas aí para os vestibulares, para os concursos, para o Enem também, tá? Então espero que vocês tenham entendido isso. Qualquer dúvida, né, estou à disposição de vocês. Grande abraço aí.